nós aprendemos esta lição, que Deus tem o melhor para nós. A Bíblia diz: basta cada dia o seu mal, o dia de amanhã pertence ao Senhor. Então, se você confiar a tua vida, se você confiar os teus caminhos ao Senhor, então você com certeza será agraciado, será abençoado, você terá vitória, porque você estabeleceu, você construiu um altar de confiança no Senhor. E quando nós fazemos isso, nós temos vitória diante do Senhor. Quando eu olho para a vida de Moisés, por exemplo, um homem que foi criado dentro do palácio dos egípcios, com todo o conforto, a melhor escola, mas um dia ele reconhece que ele era hebreu, e ele resolve construir um altar diante do Senhor. Ele resolve declarar que ele era hebreu, que ele era filho de Israel, que ele servia ao Deus verdadeiro, como seus pais também serviam. E Moisés olha para o Egito e resolve então virar as costas para o Egito. Mas ele segue em direção a Deus. Ele é perseguido, é expulso do Egito, vai para o deserto, fica 40 anos no deserto. Deus tinha algo para ensinar para Moisés. Ele queria que Moisés também edificasse um altar de confiança. Deus fez com que ele ficasse 40 anos no deserto. Quem sabe quantos anos Moisés viveu aqui? Alguém? Escola dominical. Escola dominical. 120 anos. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, e mais 40 anos quando ele retorna. 120 anos. Em 80 anos ele aprendeu a confiar no Senhor. 40 anos confiou no império dos egípcios, confiou nos faraós. Mas 80 anos ele edificou um altar de confiança no Deus verdadeiro, no Deus todo-poderoso. Que você possa nesta noite vir para o altar e edificar um altar de confiança no Deus que está presente aqui nesta noite, no Deus que te recebeu quando você chegou aqui nesta noite. Que você possa nesta noite dizer: Deus, nesta noite eu edifico um altar de confiança na minha vida, porque é isso que Deus tem para você. Quando eu olho para a vida de Davi, eu também vejo um homem que edificou um altar de confiança em Deus. Porque Davi, ainda muito jovem, ele deixa a sua casa, ele deixa os seus pais para viver no palácio com o rei e enfrentar o gigante Golias. Porque humanamente falando, quando ele olhava para aquele gigante, ele não tinha condições nenhuma de vencer aquela batalha. Mas ele diz para o gigante: a minha confiança está no Senhor dos Exércitos. Então, meu querido, não sei qual é o gigante que tem te afrontado, qual é o problema que você tem enfrentado, mas eu quero que nesta noite você edifique um altar de confiança no nosso Deus, porque é assim que nós vamos ter vitória, é assim que nós vamos vencer, é assim que nós vamos conquistar. Quando eu olho ou leio a palavra altar, eu volto a falar de Abraão. Abraão, quando tinha 100 anos, pastor, 94 anos, perdão, ele chega diante do Senhor e fala: Senhor, quem vai ser o meu herdeiro? Por acaso é o meu servo Eliezer? E Deus fala para ele: não, Abraão, não se preocupe, não vai ser o teu servo, mas vai ser o filho que você vai gerar. 94 anos pedindo. E aí Abraão gera no seu coração pela fé. 7 anos depois, nasce o seu filho. Ele tinha 100 anos.
Abraão não era capaz de gerar um filho, mas Deus disse: você vai gerar um filho. Deus estava falando para ele: Abraão, você precisa gerar no teu coração. O que você está pedindo para Deus que ainda não recebeu? É porque você precisa gerar no teu coração um altar de confiança, para que amanhã o teu pedido possa ser realizado neste mundo natural. Mas você precisa gerar no teu coração, edificar um altar de confiança no Senhor. Precisamos fazer sacrifício. Amados irmãos, há 3 anos atrás, eu estava desempregado. E eu fui fazer um trabalho numa empresa terceirizada. Me convidaram, me pediram para fazer um trabalho e eu fui. Quando eu cheguei naquela empresa, a voz de Deus foi clara. Quando ela me disse, o Espírito Santo me disse: você vai trabalhar aqui nessa empresa. Amém. Eu edifiquei um altar de confiança naquela palavra que eu recebi naquele dia. Muitas vezes Deus nos dá uma palavra de vitória, Deus nos entrega a vitória, mas nós não edificamos um altar de confiança. Nós viramos as costas, fazemos que não ouvimos. Depois de 7 meses eu estava trabalhando naquela empresa. Depois de 8 meses eu fui promovido para assistente. Depois de 1 ano eu fui promovido para coordenador geral de manutenção, porque eu edifiquei um altar de confiança no Senhor. Houve momento de muita dificuldade, houve momento de muita luta, houve momento de desejo de desistência, mas eu confiei naquilo que Deus havia me falado. Eu não sei qual é o teu propósito, eu não sei o que você tem buscado, eu não sei o que Deus tem te entregado, mas edifique um altar de confiança no Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Talvez você está pensando: o pastor está falando de Moisés, de Abraão. Eu poderia falar de Isaac. Falei também de Davi. Talvez você esteja pensando: meu Deus, será que o Senhor gostaria que eu fosse como um desses homens? Será que o Senhor gostaria que eu fosse como Moisés? Será que o Senhor gostaria que eu fosse como Davi? Com certeza Deus diria para você que não, meu querido. Porque assim como Abraão, quando recebeu uma ordem de Deus, ele deixou sim a sua terra, mas Deus tinha falado para ele: deixa também a tua parentela. Ele desobedeceu a Deus, pegou um sobrinho e levou com ele Ló, e teve sérios problemas. Também era um homem que dependia da graça e obediência a Deus. É por isso que Deus não quer que você seja como um Abraão. Talvez você esteja pensando: eu gostaria de ser como o rei Davi, que saiu da sua casa, matou um gigante e viveu a sua vida como rei de Israel, como rei da nação de Israel, um homem segundo o coração de Deus. Mas quero te lembrar que também Davi, ele cometeu adultério, ele matou um homem. Mas se você ler o Salmo 50 e 51, você vai ver que ele se arrependeu e Deus perdoou. Então Deus não quer que você seja como um Davi. Deus quer que você seja você mesmo. Sabe por quê? Porque Deus não nos criou para os homens super-homens como aquele filme. Deus não criou mulheres maravilhas, que vence, que não pode ser derrotado, que não tem seus momentos de dificuldades. Não. Deus nos criou para a dependência dEle. Porque se o homem não dependesse de Deus em nenhum momento, ele se consideraria um semideus, chamaria adoração para si mesmo. E é por isso que às vezes Deus faz com que nós venhamos depender dEle 100%, para que aprendamos a edificar um altar de confiança no Senhor. Deus quer que você seja você mesmo, cheio dos seus problemas, porque Ele é maior que os teus problemas.
Deus quer que você seja você mesmo, cheio de dúvida, porque Ele é a verdade que vai te libertar. Deus quer que você seja uma pessoa cheia de dificuldade, porque Ele vai abrir os seus caminhos, vai fazer você passar por águas tranquilas. E quando você passar pelo fogo, chama alguma arderá em você. Deus te chamou para que você seja você mesmo, cheio de fraqueza, porque o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus te chamou, meu querido, para que você venha a Ele, mesmo com enfermidade, porque Ele é o Deus que te sara, Ele é o Deus que te cura, Ele é o Deus que te liberta. Deus te chamou cheio de medo, para que Ele pudesse fazer você passar pelo vale da sombra da morte, segurando nas tuas mãos, e quando você passar o vale, você olhar para trás e dizer: em Jesus Cristo, eu sou mais que vencedor. Deus quer que você seja você mesmo, cheio de complexo, porque Ele te limpa, Ele te purifica, Ele te santifica. É por isso que Deus não quer que você seja como Abraão, nem como Davi, mas Ele quer que você seja você mesmo, porque Ele te ama do jeito que você é. Aleluia. Deus quer que você seja você mesmo. Ele nos fez segundo a sua imagem e semelhança. E é por isso que Satanás tem tanta raiva de mim e de você. Porque ele fez o homem e a mulher segundo a imagem dele. Aleluia. Talvez quando você colocar